Senhor presidente, senador Paulo Paim, hoje o tema que me traz à tribuna do Senado é a articulação exitosa de vários órgãos do governo federal, estadual e municipal, que culminou com a retirada pacífica dos poceiros que ocupavam a terra indígena Chavante, Maraiavatsedé. O texto que aqui leio foi apresentado pelo secretário nacional de Articulação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República, Paulo Roberto Martins Maldos, na Câmara Municipal de São Paulo, em 7 de fevereiro de 2013, num ato muito bonito de homenagem a Dom Pedro Casaldáliga e aos índios chavantes. Eis o testemunho de Paulo Maldos. A comunidade indígena chavante foi retirada de sua terra tradicional, Maraiavatsedé, em 1966, em aviões da Força Aérea Brasileira e colocada numa região distante com a finalidade de se formar ali o maior latifúndio do Brasil à época, a Fazenda Suiá-Missu, com os conhecidos incentivos por parte do então governo militar. A ideia era ocupar a região amazônica por intermédio de grandes projetos com apoio governamental. Este ano de 1966 coincide com a chegada do então padre Pedro Casaldáliga, missionário católico vindo da Espanha, que, por testemunhar os inúmeros crimes cometidos pelos gerentes da Suiá-Missu contra poceiros, contra indígenas e contra o meio ambiente, encaminhou denúncias à imprensa da época e, desde então, é ameaçado de morte pelos criminosos. Durante a ECO 92, o latifúndio estava em mãos da Agip Brasil, empresa italiana que, pressionada pelas inúmeras denúncias de ambientalistas, entidades de direitos humanos, estudiosos e movimentos sociais, resolveu publicamente devolver aquele território ao Estado brasileiro e à comunidade chavante. A demarcação da terra indígena, Maraiavatsedé, teve início em 92 e o governo Fernando Henrique Cardoso a levou até o final com sua respectiva homologação e finalmente registro como terra da União em 1999. Ocorreu que, inconformados com a devolução da terra aos indígenas, políticos e fazendeiros do Mato Grosso, já em 92, resolveram planejar uma invasão organizada da terra, levando para lá grandes, médios e pequenos poceiros, sem nenhuma titulação e com titulação falsa. Ao mesmo tempo que invadiram, os políticos e poceiros judicializaram a questão na busca de impedir o retorno da comunidade indígena, levando a disputa a todas as instâncias do Poder Judiciário. Ocorreu que, depois de sucessivas decisões favoráveis aos indígenas nos tribunais, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Aires Brito, em 17 de outubro de 2013, decidiu pela retirada imediata dos invasores, todos reconhecidos como de má-fé, e pela devolução do território à comunidade chavante. Foram designados oficiais de justiça para fazerem as notificações aos poceiros e a sua imediata desintrusão do território, e o governo federal foi convocado pelo Poder Judiciário a colaborar com estes, garantindo-lhes apoio logístico à infraestrutura. O governo federal, atendendo a ordem judicial, montou uma base de apoio no município de Alta Boa Vista, no Mato Grosso, com um trabalho específico para esta finalidade logística, realizado pelo Exército, e criou uma coordenação de apoio aos oficiais de justiça, com representantes de diversos ministérios e órgãos públicos, como FUNAI, CESAI, IBAMA, INCRA, SENSIPAM, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional. A orientação geral era para que todo o processo fosse conduzido de maneira transparente, pacífica, ordeira, e para que os pequenos poceiros fossem realocados em condições dignas. A fase de notificação dos poceiros foi realizada sem conflitos, sendo que apenas no final, em Posto da Mata, um grupo de políticos tentou colocar a população contra os oficiais de justiça e as forças de segurança, chegando a virar um carro da Força Nacional. No início do processo de notificação, foi detectado pela inteligência do Estado do Mato Grosso um
plano que incluía o assassinato do bispo emérito de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga, e do cacique Damião de aldeia Maravaitsedé. O governo federal prestou assistência a ambos para garantir a sua proteção. Um grupo da Força Nacional acampou ao lado da aldeia Maravaitsedé e Dom Pedro Casaldáliga teve que ser retirado por alguns dias de sua residência no mês de dezembro de 2012, pois chegaram informes de que o seu assassinato estava em vias de ser concretizado. Apesar deste clima de hostilidade, a operação da desintrusão continuou, sempre de maneira pacífica e respeitosa, evitando as provocações feitas por parte dos poceiros. No início de dezembro de 2012, a operação foi em homens e equipamentos, justamente para se demonstrar que a decisão era definitiva, mas que deveria ser feita sem violência. No final de dezembro de 2012, um grupo de poceiros e motoqueiros ocupou o posto da Mata e de lá impediam a continuidade da desintrusão, ora ameaçando moradores do vilarejo que desmontavam suas posses, ora ameaçando agricultores que desejavam retirar suas mudanças. Trancavam as estradas, criavam transtornos permanentes a motoristas, caminhoneiros e demais pessoas e famílias que circulavam na região. Em 28 de dezembro, este grupo atacou um caminhão da CESAI que transportava cestas de alimentos para uma comunidade indígena do Mato Grosso, levou o motorista e acompanhante a um local onde foram ameaçados e torturados. Roubou as 7 toneladas de alimentos e ateou fogo ao caminhão. Neste momento, o governo federal decidiu retomar o posto da Mata para poder restabelecer a ordem na região, dar prosseguimento à desintrusão da terra indígena. Isso foi feito pelas forças de segurança de maneira pacífica na madrugada de 30 de dezembro. E a partir daí a desintrusão passou a fluir num ritmo acelerado, pois todos os poceiros já estavam dispostos a deixar a área, mas estavam impedidos pela minoria que ocupava o posto da Mata e os ameaçava de forma permanente. A desintrusão da terra indígena foi finalizada oficialmente em 28 de janeiro de 2013, tendo sido repassadas pelos oficiais da Justiça para a FUNAI todas as 619 posses ilegalmente existentes em seu interior, em posto da Mata e no interior do território. Dom Pedro Casaldáliga está de volta à sua residência, que segue monitorada pela Polícia Federal. Os inquéritos relativos aos conflitos das fases de notificação de desintrusão e as ameaças feitas ao bispo e ao cacique Damião seguem seu curso. Assentamentos rurais foram oferecidos aos poceiros da terra indígena com perfil para a reforma agrária e um assentamento urbano foi oferecido no Alto da Boa Vista para os moradores de Posto da Mata. Cerca de 200 famílias foram cadastradas para este assentamento urbano. Trata-se agora de apoiar a comunidade indígena de Maravaitsedé na sua retomada do território tradicional para que nele possa se organizar para viver e produzir de maneira coerente com seus padrões culturais. A experiência de desintrusão da terra indígena Maravaitsedé mostrou que neste processo foi fundamental o protagonismo da comunidade indígena Chavante, pois essa nunca desistiu de voltar à sua terra tradicional, de onde foi violentamente expulsa há 47 anos. Essa experiência mostrou também que quando o Estado brasileiro se articula de forma coerente e colaborativa, os direitos constitucionais de todos podem ser preservados, principalmente das comunidades mais frágeis e vulneráveis, como povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais. Provou o governo Dilma Rousseff que este processo pode ser realizado de maneira ordeira e pacífica, numa visão mais ampla. Toda esta experiência vivida pelos distintos poderes da República, acompanhada de perto pela sociedade brasileira, revelou que um amplo projeto de desenvolvimento pode ser realizado em nosso país, preservando-se os direitos culturais e territoriais das diversas comunidades tradicionais inscritos em nossa Constituição Federal. Agradeço muito senador, a sua tolerância e quero aqui cumprimentar o secretário-geral Gilberto Carvalho, Paulo Maldo, o secretário da Articulação, que inclusive estão indo àquela região para ver que tudo esteja caminhando muito bem. Senhor presidente, acompanhados de segmentos da FUNAI e de outros segmentos do governo. Muito obrigado.